Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas melhores leituras de 2015. Eu separei 14 livros dos 66 que eu li em 2015 que eu considerei os melhores. Foram os livros que eu acabei dando 5 estrelas em 2015 e vou falar um pouquinho deles com vocês. O primeiro foi Miss Dalloway. Eu li Miss Dalloway para o Fórum Entre Pontos e Vírgulas. Era um livro que eu morria de medo de ler. Eu tinha muito medo de Virginia Woolf, eu achava que era uma escritora que eu não ia conseguir entender, que eu não ia conseguir, não sei, gostar. Eu achava que ela era profunda demais pra mim. Mas eu comecei a ler Miss Dalloway e eu fiquei encantada pelo livro. A leitura fluiu pra mim de uma forma muito gostosa, eu acabei terminando em 3 dias. Adorei todos os personagens, adorei todas as reflexões que a Virginia faz. Eu não senti dificuldade com o fluxo de consciência, que é uma coisa que muita gente reclama em Miss Dalloway. Eu não senti essa dificuldade, eu sabia quando a voz de cada personagem estava presente e quando não estava. Em geral foi uma leitura que eu gostei muito mesmo e adorei ter conhecido a Virginia Woolf através de Miss Dalloway. O segundo e o terceiro livros, vou falar deles juntos, que eu li em 2015, que eu adorei, foram Hamlet e Macbeth. Eu também tinha um pouco de receio de ler Shakespeare. Eu há muitos anos li A Megera Domada e eu não gostei. Eu considerei um livro muito machista, que me incomodou muito a forma como a Catarina é tratada pelo Petrúquio no livro. Mesmo que seja uma paródia, mesmo que seja uma comédia, me incomodou muito. Eu acabei deixando Shakespeare um pouco de lado depois da Megera Domada. E me surpreendi muito, tanto com Hamlet quanto com Macbeth. Acabei gostando mais pela temática de Hamlet, porque é uma temática mais existencialista. Mas eu também gostei muito da intensidade de Macbeth. Inclusive vai sair um filme agora, acho que já saiu em 2015 com o Fassbender, que eu pretendo assistir também sobre a história de Macbeth. Eu tenho um vídeo sobre os dois, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também o link sobre Miss Dalloway. Em geral, vou deixar todos os links de vídeos ou posts no blog que eu tiver feito sobre os livros que eu mencionar nesse vídeo. O quarto livro que eu li em 2015 e que eu fiquei apaixonada foi Bonequinha de Luxo. Eu gosto muito do filme com a Audrey Hepburn. É um filme que eu já tinha assistido algumas vezes, mas nunca tinha lido o livro, porque infelizmente é um livro muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Então eu acabei deixando a leitura um pouco pra trás. Mas eu consegui uma versão digital do livro e finalmente consegui ler. É uma versão portuguesa, deu um pouquinho de trabalho a leitura. Mas no fim das contas eu achei que valeu muito a pena, porque eu considerei Bonequinha de Luxo um livro bem único. É um livro em que a personagem principal, que é a Holly Golightly, ela é extremamente bem desenvolvida. Ela tem conflitos muito sérios, muito graves e também existenciais. Mas ao mesmo tempo é um livro leve, gostoso de ler, que é uma coisa muito difícil de encontrar. Um livro bem escrito, com bons personagens, mas que seja leve. E eu achei que o Truman Capote ele soube dosar muito bem isso em Bonequinha de Luxo. Em geral, é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Na verdade, eu acho que ele pode ser considerado até uma novela, porque ele é bem curto. Então eu acho que agrada bastante gente. O quinto livro que eu li em 2015, que eu considero assim uma das minhas melhores leituras do ano, foi Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Miyakoto. Eu não conhecia o Miyakoto até então, foi o primeiro livro dele que eu li. Muita gente falava muito bem do escritor. E eu gostei bastante desse livro. O Miyakoto ele tem uma escrita que ela é quase poética, é uma leitura, uma escrita muito, muito bonita. Ele brinca muito com as palavras, mas de um jeito que nunca fica forçado. E ele, assim, ele mistura um pouco da realidade com um pouco do misticismo da cultura africana em que os personagens dele estão inseridos. Foi um livro que eu gostei muito, me surpreendeu. O sexto livro que eu li em 2015, que eu adorei, foi Lady Susan, da Jane Austen. Eu tenho um vídeo também só falando sobre ele. Foi um livro que, assim, ele é tão curtinho e ele é epistolar, né? Ou seja, ele é na forma de cartas trocadas entre os personagens. Então eu não esperava que eu fosse gostar tanto. É também um dos primeiros livros que a Jane Austen escreveu. Especula-se que ela tenha escrito por volta dos 18 anos. Então eu esperava que fosse uma coisa não tão boa quanto os livros posteriores dela.
mas na verdade eu considero hoje um dos melhores livros dela. Tem toda aquele humor sarcástico que ela gosta de usar nos outros livros aqui, mas de um jeito mais brincalhão. Como se ela, pelo fato de que ela não ia publicar o livro, ela não levou tão a sério, não podou tanto o humor dela, o que resultou num livro muito, muito, muito divertido, com uma anti-heroína que eu acho muito difícil alguém não gostar dela. O 7º livro que eu li em 2015, que eu considero uma das minhas melhores leituras do ano, foi A Menina Submersa. A Menina Submersa é um livro que ele pode ser considerado uma espécie de terror psicológico. Ele não dá medo, ele não é aquele livro que você vai tomar susto, mas é aquele livro que vai te fazer mergulhar num ambiente muito sombrio, num ambiente que tem muito... Ele é aquele ambiente de pesadelo. Muitas criaturas que beiram a fantasia, mas que são assustadoras. A Menina Submersa brinca muito com essa questão do que é real e do que não é, porque a protagonista desse livro, ela é portadora de esquizofrenia. Então ela mesma, como narradora, às vezes não sabe dizer pra gente, o leitor, se aquilo ali realmente aconteceu ou não. Mas chega um ponto do livro que isso também já não é importante, porque o real e o não real acabam se misturando tanto que é a única realidade que a gente tem. É um livro que, pra mim, levanta muitos questionamentos e que é um livro que, pela forma como foi escrito, me surpreendeu, porque eu nunca tinha lido nada parecido. Então, pra mim, foi uma das melhores leituras de 2015. O outro livro que eu queria comentar com vocês é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um livro extremamente famoso, tem o filme do Kubrick que muita gente adora, mas que eu achava que eu não ia gostar por causa da violência. Mas acabou que eu me surpreendi muito com o livro, porque o livro vai muito além da violência. Inclusive, muita gente discorda de mim, acha que o que eu tô falando não tem nada a ver, mas eu acho que no filme, enquanto a violência é muito mais ressaltada, no livro ela não é tão ressaltada assim. Eu vi no livro um fundamento muito maior pra violência do que eu vi no filme. Tanto que eu acabei gostando muito mais da história de Laranja Mecânica depois de ter lido o livro. Então, é um livro que eu acho que, por exemplo, pra quem estuda direito penal, pra quem gosta de direito penal, pra quem gosta de criminologia, é um livro fantástico, que levanta muita discussão interessante sobre o sistema prisional, sobre as formas de punir alguém por um crime. E o Alex é um personagem que por si só já dá pra passar horas discutindo a personalidade dele. O próximo livro que eu li, que eu fiquei assim bem impressionada em 2015, foi Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Muita gente gosta muito do trabalho da Lígia, eu nunca tinha lido nada dela. E Antes do Baile Verde é um livro de contos. Eu fiquei muito surpresa com a Lígia nesse livro, porque os contos dela são contos que mergulham assim realmente no ser humano, mostrando tanto o lado bom quanto o lado ruim. E a gente se surpreende se identificando com muitos personagens que são assim essencialmente falhos, essencialmente podres, vamos dizer assim, né? E a gente se identifica muito com eles, porque a verdade é que quando a gente vê alguns personagens no cinema, nos livros, a gente acaba só vendo a parte boa deles. E a gente acaba se identificando com eles, né, vamos dizer assim. Mas no caso da Lígia, ela mostra o lado ruim e a gente também se identifica. Isso assusta um pouco, né? A gente se assusta um pouco por gostar tanto de um conto em que as pessoas são tão verdadeiras, mas ao mesmo tempo tão cruéis, tão viscerais. Eu gostei muito da forma como a Lígia escreve. Eu não li nenhum romance dela, mas pelo menos nos contos eu achei que a escrita dela assim ganha uma força descomunal. O próximo livro que eu queria comentar com vocês é Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis é um livro voltado para o público jovem e adulto. Então eu nunca imaginei que Por Lugares Incríveis fosse figurar aqui na lista de melhores leituras de 2015, porque a gente sabe que, em geral, os livros voltados para o público adolescente são livros superficiais, o que eu particularmente considero um absurdo. Porque eu acho que na adolescência é que a gente precisa ler livros muito profundos, porque é uma fase muito reflexiva, é uma fase de formação de personalidade. E é quando a gente precisa realmente ir
no fundo das coisas, no cerne das coisas, e não ficar lendo bobagenzinhas superficiais, sabe? E Por Lugares Incríveis faz isso muito bem discutindo a saúde mental, discutindo os rótulos que são estabelecidos e o quanto as pessoas que têm um determinado problema de saúde mental sofrem com essa rotulação. É um livro excelente que eu recomendo assim, tanto para adultos quanto para jovens adultos. Eu acho que quem tem algum familiar ou quem sofre com algum problema de saúde mental, depressão, ansiedade, o que seja, vai gostar muito dessa leitura. Pelo menos foi uma leitura que mexeu muito comigo. O próximo livro que eu queria comentar com vocês foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Essa leitura eu fiz junto com a Olivia, do Biblioconto, para um projeto que ela está fazendo, que é Por que Ler os Clássicos, que é um livro do Ítalo Calvino, em que ele sugere alguns títulos que foram decisivos para a formação dele enquanto escritor. O Vermelho e o Negro é um deles. Eu não esperava muito de O Vermelho e o Negro, eu achei que fosse um livro extremamente sério, um desses clássicos assim que falam de temas complicados e difíceis de digerir, mas na verdade eu encontrei em O Vermelho e o Negro um livro bastante divertido. O personagem principal de O Vermelho e o Negro, ele fica dividido entre seguir o caminho do clérigo e o caminho do clero, né, não, ser um clérigo, e seguir a carreira militar. Porque na verdade o que ele mais quer é subir na vida. Ele admira imensamente Napoleão Bonaparte pelo fato de ter conseguido subir tanto na escala social, e o sonho dele é se tornar um novo Napoleão Bonaparte, vamos colocar assim. Só que ele para analisar e ele vê que na França da época dele, que é o século XIX, que apenas o clero e os militares têm alguma condição de ascender socialmente. E ele fica dividido entre como proceder para subir na vida. E é um personagem, o Julien, ele é um personagem assim muito, muito engraçado, porque ele beira o estereótipo do romântico, do exagerado. Então, uma hora ele ama, outra hora ele odeia, uma hora ele tá por cima, outra hora ele tá por baixo. E eu me diverti muito com a figura dele. Algumas pessoas interpretaram o livro de uma maneira bem literal e acabaram não gostando da oscilação, vamos dizer assim, da personalidade dele. Mas eu encarei isso como um traço de humor do Stendhal, então me diverti muito com a leitura. O outro livro que eu queria comentar com vocês, que foi um dos melhores de 2015, foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse eu tenho até aqui, vou mostrar. Na verdade, quase todos esses livros eu tenho, estão ali na minha estante. Mas vocês me perdoam porque eu arrumei essa estante inteira hoje de manhã e fiquei com muita preguiça de pegar os livros para depois colocar no lugar de volta. Mas O Oceano no Fim do Caminho tá aqui embaixo. Foi um livro que me impressionou muito, eu não esperava nada dele. Mas é um livro que fala de dois temas que são muito caros pra mim, que são a memória e o crescimento, especialmente o crescimento. Esse livro mexeu muito comigo, eu li assim, mergulhei de cabeça na leitura, e li mesmo, sem parar pra me questionar muito. Eu acho que é um livro que quanto menos você sabe sobre ele, mais você vai apreciar a história. Fiquei muito surpresa com o Neil Gaiman aqui. Eu gosto do que o Neil Gaiman faz, do que o Neil Gaiman escreve, mas aqui eu realmente vi um quê a mais nele, sabe? Um quê de genialidade, vamos dizer assim. É um livro que eu recomendo pra qualquer leitor, de qualquer idade. Talvez não criança, mas adolescentes e adultos com certeza vão gostar. Mexeu muito comigo esse livro. O outro livro que eu li, que coincidentemente também tá aqui, que eu considerei um dos melhores de 2015, foi Franny e Zooey, do Salinger. Eu ainda não gravei um vídeo sobre esse livro, mas eu pretendo gravar, porque é um livro que tem muita coisa pra ser dita. Fiquei bem surpresa também, eu não esperava gostar tanto dele, porque O Apanhador no Campo de Centeio é um livro que eu adoro, que eu já li muitas vezes, então eu não esperava gostar de Franny e Zooey. Mas é um livro que toca em alguns temas muito legais, muito interessantes. Eu vou gravar um vídeo pra ele, e aí a gente conversa melhor sobre Franny e Zooey, mas definitivamente uma das melhores leituras de 2015. E o último livro que eu considerei uma das melhores leituras de 2015, já foi assim, no apagar das luzes, terminei no finalzinho do ano, foi Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently, do Douglas Adams.
É um livro de fantasia, ficção científica, é um livro bem difícil de definir, de classificar. O Douglas Adams escreveu originalmente um roteiro para o seriado Doctor Who e acabou depois convertendo nesse livro aqui. É um livro muito, muito, muito divertido para quem gosta desse humor nonsense, desse humor surreal do Monty Python, de Doctor Who. O humor de Douglas Adams em O Guia do Mochileiro das Galáxias é um humor bem nerd, então quem não é nerd talvez não goste tanto assim. Mas foi um livro que me fez rir muito no final do ano e eu fiquei muito feliz por ter escolhido ele como última leitura de 2015. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram alguns ou todos esses livros que eu mencionei, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. E um beijo, feliz ano novo!